Davi é uma das figuras mais conhecidas da Bíblia, especialmente no Antigo Testamento. Sua vida foi cheia de desafios, conquistas e uma forte fé em Deus. Ele começou sua jornada como um simples pastor de ovelhas e terminou como um dos reis mais poderosos de Israel. Davi nasceu em Belém, uma pequena cidade de Israel, e era o caçula de 8 irmãos. Seu pai se chamava Jessé. Desde muito cedo, Davi mostrou ser um jovem de grande coragem e fé. Ele cuidava das ovelhas de sua família nos campos, o que era um trabalho humilde, mas importante. Durante esse tempo como pastor, Davi enfrentou vários perigos. Ele lutou contra leões e ursos para proteger suas ovelhas, e sempre confiou que Deus o ajudaria. Enquanto Davi era pastor, Deus enviou o profeta Samuel para ungir o próximo rei de Israel. Naquela época, o rei era Saul, mas ele havia desobedecido a Deus, e o Senhor queria escolher um novo rei. Deus então guiou Samuel até a casa de Jessé. Um a um, os irmãos de Davi foram apresentados a Samuel, mas Deus não escolheu nenhum deles. Quando finalmente chamaram Davi, que estava cuidando das ovelhas, Deus disse a Samuel que ele seria o escolhido. Davi, o jovem pastor, foi ungido como o futuro rei de Israel. Um dos eventos mais marcantes na vida de Davi aconteceu quando ele ainda era muito jovem. O exército de Israel estava em guerra contra os filisteus, um povo inimigo. Os filisteus tinham um guerreiro gigante chamado Golias, que desafiava os israelitas todos os dias, mas ninguém tinha coragem de enfrentá-lo. Davi, que foi levar comida para seus irmãos no campo de batalha, ouviu os insultos de Golias e se sentiu ofendido. Mesmo sendo jovem e sem experiência militar, ele se ofereceu para lutar contra o gigante. O rei Saul tentou dar a Davi sua armadura, mas Davi preferiu usar apenas sua funda, uma arma simples que ele conhecia bem. Com muita fé em Deus, Davi pegou 5 pedras lisas e enfrentou Golias. Ele disse a Golias que confiava no Senhor dos Exércitos e que venceria a batalha. Com um único lançamento de sua funda, Davi atingiu Golias na testa, derrubando o gigante. Depois disso, ele usou a própria espada de Golias para matá-lo. Essa vitória fez de Davi um herói em Israel. Após a vitória sobre Golias, Davi passou a servir na corte do rei Saul. Ele tocava a harpa para acalmar o rei, que frequentemente era atormentado por um espírito maligno. No entanto, com o passar do tempo, Saul começou a se sentir ameaçado por Davi. O rei ficou com ciúmes da popularidade de Davi entre o povo e da maneira como Deus o abençoava. Saul tentou matar Davi várias vezes, mas Davi sempre escapava. Mesmo tendo a oportunidade de matar Saul em um momento em que o rei estava vulnerável, Davi se recusou. Ele acreditava que não era certo matar alguém que Deus havia ungido como rei. Essa atitude de respeito e fé destacou o caráter de Davi, que preferia confiar no tempo de Deus para tudo. Davi passou anos vivendo como um fugitivo, escondendo-se em cavernas e terras distantes como no deserto de En-Gedi e até mesmo em territórios inimigos, como entre os filisteus. Essa fase da vida de Davi foi uma fase muito difícil de sua vida, mas também foi um período em que ele fortaleceu sua fé em Deus, confiando que o Senhor cuidaria de seu destino. Após a morte de Saul e de seu filho Jonatas, que era o melhor amigo de Davi, ele foi finalmente coroado rei de Israel. Seu reinado começou na cidade de Hebrom, mas depois ele conquistou Jerusalém, que se tornou a capital de seu reino. Davi foi um rei bem-sucedido em muitas áreas. Ele derrotou vários inimigos de Israel e expandiu o território do reino. Durante seu reinado, Davi também trouxe de volta a Arca da Aliança para Jerusalém, um símbolo da presença de Deus entre o povo. Ele dançou de alegria quando a arca chegou à cidade, mostrando sua profunda devoção a Deus. No entanto, mesmo sendo um homem de fé, Davi cometeu erros. Um dos momentos mais sombrios de sua vida foi o episódio com Batseba. Davi a viu e se apaixonou por ela, mesmo sabendo que ela era casada com Urias, um de seus soldados. Davi acabou cometendo adultério com Batseba e, para encobrir seu pecado, planejou a morte de Urias na batalha.
Quando o profeta Natã confrontou Davi sobre esse pecado, o rei reconheceu seu erro e se arrependeu profundamente. Davi escreveu vários salmos durante sua vida, e alguns deles refletem seu arrependimento sincero por esse pecado. Deus o perdoou, mas as consequências de suas ações foram dolorosas. O filho que ele teve com Batseba morreu, e mais tarde, problemas surgiram em sua família. Nos últimos anos de sua vida, Davi enfrentou muitos desafios dentro de sua própria casa. Seu filho Absalão se rebelou contra ele e tentou tomar o trono, o que causou grande dor a Davi. Apesar de tudo, Davi permaneceu fiel a Deus e sempre buscou sua orientação. Davi governou Israel por 40 anos, sendo lembrado como um grande rei. Quando sentiu que sua vida estava chegando ao fim, ele nomeou seu filho Salomão como sucessor. Davi aconselhou Salomão a seguir a Deus com todo o coração e a governar com sabedoria. Davi é lembrado não apenas como um grande rei, mas também como um homem segundo o coração de Deus. Ele não era perfeito, mas sempre se arrependia de seus pecados e buscava a orientação divina. Seu legado inclui a unificação de Israel, vitórias militares importantes, e os salmos, que são cânticos e orações cheios de devoção a Deus. Um dos maiores legados de Davi foi o fato de que o Messias, Jesus, veio de sua linhagem. Por isso, Davi é uma figura central na história bíblica, não apenas para Israel, mas para toda a humanidade. Essa é a história de Davi, um homem que, mesmo sendo imperfeito, deixou um grande legado de fé e devoção a Deus. Ele mostrou que, apesar de nossas falhas, Deus sempre está disposto a perdoar quando buscamos seu coração com sinceridade. Assim como Davi, que enfrentou gigantes e perseguições, lembre-se: com fé e coragem, nenhum obstáculo é grande demais para quem confia em Deus. Deus abençoe você. Mande esse vídeo para um amigo para ajudar o canal. Fique com Deus e até o próximo vídeo.